Que situação. Poxa vida, o torcedor tá bem chateado. Te agradecer primeiro que você tá aqui junto com a gente. Tá cedo, estamos Stefano juntos. Marquezine. Sempre E precisar. aí, contrariado, né? O torcedor tá certo, tá contrariado, né? Com certeza. Boa tarde, Eltinho, todo mundo. Pessoal ligado em casa. Com razão. Talvez por razões diferentes, mas todos com razão. O América, por exemplo, fez um bom primeiro tempo e foi goleado. O Cruzeiro conseguiu equilibrar o jogo contra o Corinthians, perdeu. O Atlético começa de um jeito desastroso, remonta, né? O time consegue atuar bem e não consegue o resultado. Mas, assim, a gente tem muito que debater ainda, porque são situações diferentes e a gente tem que esmiuçar cada uma direitinho. Olha só, 1.225 dias depois do rebaixamento, o Cruzeiro retornou à Série A do Campeonato Brasileiro. E o que poderia ser um momento de festa acabou repetindo o roteiro de jogar bem e medindo força contra o Corinthians, acabou perdendo. Valuzão, boa tarde para você. Eu queria sua análise sobre esse jogo. Boa tarde, Elton. Boa tarde, amigos, telespectador. Eu acho que jogar bem, aí fica mais a critério de cada um. Acho que o Cruzeiro fez um jogo que competiu, contra o Corinthians, sobretudo no primeiro tempo, mas faltou muito ao Cruzeiro nessa partida, pelo menos na minha opinião, mais gana ofensiva. O Cruzeiro joga de um jeito agora que os homens que jogam aberto, no caso dessa partida Wesley e Bruno Rodrigues, eles têm o apoio dos laterais, pela direita o William e pela esquerda o Marlon, que fizeram boa partida na minha opinião. Eles têm o apoio desses atletas e com esse jeito do Pepa de se jogar, eles vão precisar de entregar mais. Eles têm mais situações de mano a mano. Claro, perde-se o time, não estou colocando apenas na conta desses jogadores. Mas se eu tivesse de analisar setores, eu diria que a parte ofensiva do Cruzeiro foi a que mais deixou a desejar, mesmo a equipe levando 2 gols. A gente pode falar também num outro momento, Elton, mas eu prefiro até para ser esmo num outro momento, a respeito da arbitragem extremamente danosa ao Cruzeiro. Eu acho que independente do time que o Cruzeiro tenha, que ele consiga ou não competir dentro das 4 linhas, essa é uma questão. Mas a arbitragem não pode influir nesse jogo e nos jogos em geral do Campeonato Brasileiro. Olha, a gente vai falar bastante ainda a respeito de arbitragem. E antes de eu chamar o Thiago Fernandes, eu queria escutar o que o Pepa falou depois da derrota. A equipa teve personalidade, a equipa teve bola, a equipa jogou olhos nos olhos. Isso é uma promessa, uma proposta nossa. Quando nos empurrarem para trás é por mérito do adversário. Quando assim acontecer, temos que também nos unir e sermos muito fortes na organização defensiva, que o fomos. Nessa questão do último terço, concordo. Na primeira parte, principalmente, temos que agredir mais, temos que sermos mais de rua, mais rebeldes, mais alegres, forçar mais um para um, se for preciso, houve ali alguma inibição. E isso é com o tempo também. Portanto, as coisas estão num bom caminho. Falta esse pormenor, que é algo que é com trabalho. Mais do que confiança, é trabalho naquilo que fazemos e a confiança é muito grande, internamente a confiança é muito grande naquilo que estamos a fazer. Ô Thiago, sabe o que eu estou percebendo antes de passar a bola para você? O time do Cruzeiro, nesses 2 jogos que a gente acompanhou com o Pepa, a análise que eu faço é a seguinte: o time tem se postado de uma forma diferente dentro de campo, tem se mostrado com as movimentações mais interessantes e inteligentes até do que a gente estava vendo ao decorrer da temporada. Só que eu acho que falta, que quando vai chegar o momento para buscar a vitória, falta a qualidade, o detalhe tão importante que é a qualidade técnica, principalmente na hora de definição. O jogo contra o Corinthians da mesma forma. A gente nota uma entrega muito grande dos jogadores, nota que está sabendo guardar as posições, fechar o adversário, mas na hora de chegar lá na frente está falhando no momento decisivo. O que falta para essa equipe do Pepa? Eu acho que eu tenho um pouco mais de criatividade, sabe, Elton? Não sei se seria apenas a questão da finalização, porque, por exemplo, o Gilberto ontem ficou quase como um enfeite nesse time do Cruzeiro. Ele pouco pegou na bola, ele pouco fez, ele pouco acrescentou à equipe, porque não foi acionado devidamente. Eu acho que o Cruzeiro teve, em alguns momentos, um pouco mais de criatividade jogando pelo lado esquerdo, quando tinha o Bruno Rodrigues, o Matheus Vital caía também para aquele lado,
e pelo lado direito era praticamente nulo, porque o Wesley e Ramiro pouco entregaram. E o Marlon também acrescenta nessa questão da criatividade, porque ele foi muito importante. E o William estava praticamente sozinho jogando pela direita. Então, naquele momento que o William tentava fazer alguma jogada de chegada à linha de fundo, chegada ao ataque, ele dava no Wesley e o Wesley não conseguia dar continuidade à jogada. A bola parava no pé do Wesley e não conseguia sair dali para ir para outro jogador. Então ninguém pôde ajudar e pouco acrescentou esse lado direito do Cruzeiro para mim. Eu acho que o jogo de ontem faltou um pouco de criatividade. E faltou um pouco de criatividade e talvez não seja um problema do técnico Pepa. Aliás, não é um problema do técnico Pepa. Pelo contrário, ele acabou de chegar, ele está conhecendo 100% ainda o elenco que ele tem em mãos. E para mim é muito mais problema dos jogadores do que eles vêm entregando. E aí, de fato, para mim esses dois especialmente, Eltinho, foram os piores em campo no jogo de ontem. O Wesley, para mim, o pior, disparado, e o segundo, o Ramiro, que para mim pouco acrescentou ofensivamente. Eu vou discordar. Tá aberto para vocês. Eu vou discordar do Thiago, eu só vou deixar o Balu também ter esse prazer de discordar do Thiago. Eu só vou discordar do Thiago em um ponto específico da fala dele, que é: o Gilberto, ele foi contratado para ser o centroavante, para ser o cara que ia fazer a diferença, para ser o cara que, nas poucas oportunidades que a gente sabia que o Cruzeiro teria, ele ia se antecipar à zaga, ele ia achar, ele ia furar o bloqueio, e o que a gente viu ontem foi um Gilberto que se esconde. Então, para mim, eu não consigo tirar do Gilberto também a responsabilidade do Cruzeiro não estar conseguindo fazer gols, do Cruzeiro não estar conseguindo furar a defesa adversária. Essa parte da criatividade, ok. O Wesley tem que entregar mais, porque foi um investimento alto. O próprio Bruno Rodrigues tem que entregar mais, porque também a gente sabe do potencial dele. Mas o Gilberto, ele não pode se esconder como, ele é o centroavante que a bola não chega. Não foi para isso que ele foi contratado. Ele não tem essas características. Ele tem qualidade para furar um bloqueio, ele tem qualidade para adiantar o zagueiro, e existiu dentro do jogo os momentos em que ele poderia sim passar na frente do zagueiro, pegar um cruzamento, pegar uma sobra de bola, e em nenhum momento ele fez isso. Então eu acho que a ineficiência do ataque do Cruzeiro passa por todos que estão compondo esse setor, inclusive o centroavante Gilberto, que deveria estar entregando muito mais do que entregou até agora. Valu, cobriu minha fala, cobriu o território nacional a fala do Popó. Sinceramente, nem preciso. Só acho que assim, no jogo de ontem, não estou falando que o Wesley fez uma boa partida, não, tá? Em comparação aos outros jogos, com a parte do Ramiro, eu realmente concordo com o Thiago. Inclusive, o Ramiro cai muito fisicamente já no segundo tempo. Mas assim, por mais que a gente possa separar as atuações individuais, o Cruzeiro perdeu o jogo para mim no coletivo, tá? Foi num momento. Como é que sai o primeiro gol do Corinthians? O Fagner leva melhor na individual sobre o Bruno Rodrigues. Nem o Ramiro, nem o Richard, que individualmente para mim foi o destaque, ao lado, depois dele, o Rafael Cabral. É bom salientar também que o Rafael Cabral fez defesas importantes no jogo. O Fagner vence esse duelo com o Bruno Rodrigues. Nem o Richard, nem o Ramiro conseguem chegar. O Oliveira tem que quebrar a linha defensiva, dar um bote. E ali acaba saindo da tabela do Fausto Vera, o primeiro gol do Corinthians sai dessa forma. Olha só, agora eu vou colocar na roda aqui na nossa resenha aqui, direto de Porto Alegre, ele. HG, meu querido, boa tarde para você, e eu já vou te emendar no seu peito logo de cara a seguinte situação. O Cruzeiro, na nossa ideia, e que a gente sempre fala aqui, ele jogou muito bem contra o Atlético, empatou. Ele jogou bem contra o Náutico e perdeu. Jogou bem contra o Corinthians até certo ponto e perdeu. Esse Cruzeiro tá no limite ou ainda dá para tirar mais? Boa tarde, HG. Boa tarde, abraço a todos. Ô Elton, algumas coisas me preocupam. Deixa eu esquartejar aqui, não ser tão e não me alongar tanto, mas esquartejar a opinião. Em primeiro lugar, eu também acho, assim como o Popó, que os jogadores que foram contratados, jogadores mais rodados, mais experientes, a gente precisa cobrar deles, sim, uma resposta. Porque a gente cobra de quem pode entregar. Então, diante de todos os jogadores contratados, o principal nome do ataque do Cruzeiro é quem já estava aí desde o ano passado, que é o Bruno Rodrigues. Os demais não têm jogado. Pelo menos está muito abaixo do que a gente imaginou. Respeitando, por vezes, uma punição que o cara paga, sai do time, uma contusão aqui, outra acolá e tal. Eu acho que
a gente deve cobrar sim do Ramiro, deve cobrar do Matheus Vital, do Nicão, do Wesley, do Gilberto. Esses caras precisam ser cobrados. Porque eles vieram para dar o que faltou ao Cruzeiro do ano passado. E eles têm condição para isso. Só que ainda não caminhou. Para mim, não caminhou por algumas questões. A principal delas, o erro da diretoria em ter mantido tanto tempo o Pesolano e o início de um trabalho do Pepa. O Pepa é um desconhecido nosso, o Pepa não conhece bem o futebol brasileiro, o Pepa está conhecendo o elenco agora e vai demandar tempo para o trabalho dele entrar. Só precisamos saber que tempo é esse e o quanto esse tempo pode ser arriscado para chegar onde todo mundo imagina que possa chegar. Porque existe um risco na operação. Quando trouxe o Pepa, você pega um cara que tudo é novidade para ele e para o Cruzeiro em relação ao trabalho dele. Então, demanda tempo. Agora, o que me preocupa na derrota para o Corinthians é o seguinte, para encerrar, é que o Cruzeiro jogou contra um time que não cria ou não criou. O grande problema do Corinthians no jogo foi não ter criado. E ainda assim os caras conseguiram ganhar o jogo. Deve ter sido uma das piores apresentações do Corinthians no ano. E ainda assim eles ganharam o jogo. Isso eu acho que é preocupante, merece uma reflexão, viu, Elton? A gente fica com essa reflexão também, né, HG? Que quando o Cruzeiro também joga bem, ainda não está conseguindo essas vitórias. Agora eu queria levar